uma curiosidade mais minha também, que eu acho que é um paralelo interessante de fazer, que você falou dessa ideia de combater esse tipo de discurso nas redes sociais. A gente viu muito esse movimento de diversas plataformas contra Donald Trump, por exemplo, que ele foi banido de diversas plataformas. Criou até mesmo a dele, que não vingou muito, mas houve essa tentativa. E aí eu queria te perguntar, existe algum outro movimento parecido com o que a gente vê no Brasil de líderes do governo que falam esse tipo de coisa, que realmente tem essa recepção bem mais tranquila da população de ver esses discursos e não realmente ter uma reação mais pontual, que nem as redes sociais tiveram com o Trump? Houve algum movimento assim que as pessoas viram e falaram, não, tudo bem, e deixaram seguir assim? Ou é uma coisa muito exclusiva do bolsonarismo? É uma ótima reflexão. Ao redor do mundo existem alguns líderes autoritários que se utilizam dessa mesma proposta. Você tem Salvini na Itália, você tem Duda na Polônia, você tem Viktor Orbán na Hungria. Fundamentalmente, em todas as democracias consolidadas, existem tentativas de subverter o próprio jogo democrático utilizando parâmetros prerrogativas que te foram oferecidas através da própria democracia. Ou seja, corromper esse processo democrático por dentro. Isso varia, Pamela, na mesma medida em que varia a fragilidade intelectual da população de determinado país. Existe uma correlação muito direta com o quanto uma população lê, o quanto uma população, o nível de instrução formal mesmo. Não significa que instrução formal se traduz em pensamento crítico automaticamente. Por quê? Você tem muita gente que tem títulos acadêmicos e são doutores e são extremamente elitistas. E são extremamente cretinas, misóginas, homofóbicas, etc. Então não significa títulos acadêmicos e instrução formal e saber falar bem, e se articular e falar 2, 3, 4, 5 idiomas, não significa que você vai necessariamente desenvolver pensamento crítico. Mas para desenvolver pensamento crítico é mais fácil se você tiver um certo nível superior de escolaridade. Isso é fato. Então, se você pega países que foram colonizados, ao invés de ser previamente países de proprietários, o que é o caso do Brasil, nós somos colonizados, por exemplo. E sobretudo que tem uma mídia hegemônica muito reacionária, que veicula 6 tipos de novelas por dia e jogo de futebol, isso deixa uma margem muito pequena para resolução de pensamento abstrato. Entende o que eu estou te dizendo? Quando você assiste uma novela daquela, o Comendador do Império, entende? Não é uma crítica ao Alexandre Nero ou a esse autor de forma específica, mas eu estou usando isso como exemplo para te dizer... É um processo cultural. Exato. Existe toda uma defesa de um processo cultural que está estabelecido ali, que ele é o comendador rico, super macho, que todas as mulheres se apaixonam por ele, enfim, não deixa muita margem para uma construção abstrata. Quando você pega um livro para ler, você tem que construir abstratamente tudo aquilo que você está lendo. Entende? Ao longo sobretudo da segunda metade do século passado, a nossa população foi maciçamente exposta a esse tipo de coisa. Então, futebol, novela o tempo todo. Eu não estou te dizendo que é bom, mas se você não acha que as pessoas têm que ter direito a um lazer, a relaxar, evidentemente sim. Mas isso não significa que você precisa ter 10 novelas por dia e você não tem um único programa de literatura, por exemplo, na TV aberta. E se você suscita essa ideia, as pessoas vão te dizer porque é chato. A pessoa já sofre o dia inteiro no trabalho, massacrada por essa racionalidade neoliberal que eu te dei conta no começo da conversa. Chega em casa, o cara não quer, Pamela. O cara não quer ficar fazendo reflexões densas a respeito disso ou daquilo. Ele quer assistir o joguinho dele de futebol, tomar uma cerveja, relaxar com... Entende? Sim. Então, de muitas maneiras, endereçando esse teu ponto de forma mais direta, são tentativas que acontecem em diferentes partes do mundo, mas quanto mais frágil uma população é intelectualmente, mais aderência essas propostas reacionárias e retrógradas têm junto a essa população. Sim. E é nesse momento que a gente vê, talvez, uma disseminação de opiniões políticas muito mais mastigadas, né? Muito mais fáceis. A gente vê muitas pessoas falando, sou deste lado, sou de outro lado, mas não necessariamente entende o que isso quer dizer. As pessoas só veem mais as pautas principais que uma direita ou uma esquerda defendem e já tomam esse ponto. E a gente viu muito isso com as vacinas, por exemplo. A gente viu as vacinas se tornarem uma coisa muito mais politizada, em que as pessoas tomam lados mesmo, né? Então, se eu sou de tal corrente política, eu não aceito as vacinas, elas não são algo aceitável. Se eu sou de tal corrente política, é óbvio que eu vou defender a ciência. Então, existe essa
facilitar essa facilidade de aceitar um discurso por causa desse movimento mais mastigado mesmo, que tudo isso que a gente vem discutindo tem gerado. E eu queria te perguntar exatamente sobre isso, porque você acha que, especialmente no Brasil, porque a gente acompanhou esse processo, né? Mas por que você acha que as pessoas tiveram realmente essa politização de uma coisa tão específica que é a vacina, que antes desse movimento, antes desses líderes que a gente tem acompanhado, não eram tão questionadas assim? Então, quando a gente fala de uma vacina de outras doenças, quando a gente fala de vacinar as crianças contra o sarampo ou contra a poliomielite, a gente não vê essas discussões, a gente não vê as pessoas falando que gera autismo, que é relacionado com a AIDS, por exemplo. Por que você acha que isso aconteceu agora, em um momento tão crítico, que a gente está no meio de uma pandemia, que está todo mundo no mesmo ambiente? Por que houve num momento tão decisivo, assim? Por que aconteceu esse processo? Eu vou fazer uma pequena digressão porque esse é um ponto fundamental. Como eu te disse, a partir de da década de 90 surge a internet, 20 anos depois começa a se popularizar os smartphones. Sobretudo, pensa quando você teve o teu primeiro smartphone. Foi em algum lugar ali entre 2010 e 2013, possivelmente. 2010 começa a popularização desses smartphones. O que isso faz é o seguinte, Pamela, de forma de novo resumida. Passa a dar um protagonismo maior para a população, que até então só consumia a mídia. Esse protagonismo faz com que essas pessoas comecem a implicitamente questionar a sua não participação mais efetiva na própria vida pública. Então as pessoas começam a dizer, por que eu simplesmente devo acatar o que está sendo definido se agora eu consigo emitir opinião, se eu consigo interagir com um determinado conteúdo, se eu posso escrever e ver o que está sendo votado no parlamento em qualquer momento, enfim. Isso dá um protagonismo maior para a população, que começa a questionar essas coisas e tal. Em 2013, como resultado de todo um processo de primavera árabe, de questionamento da democracia representativa, em virtude dessa insatisfação que eu acabei de salientar, dessa tomada de protagonismo, as pessoas vão à rua dizendo o seguinte, veja, estamos insatisfeitas com o próprio modelo de democracia representativa, indireta. Então, nesse primeiro trabalho, eu te mostro através de fotos do Adriano Visoni, que é um repórter fotográfico da Folha, que as reivindicações eram difusas. Você tinha gente demandando mais autonomia para o Ministério Público, que a passagem dos transportes públicos estava cara, que precisava mais educação, mais saúde, enfim, uma miríade de coisas sendo demandadas. Em junho, as jornadas de junho de 2013, elas não eram contra o Partido dos Trabalhadores ou contra Dilma Rousseff naquela medida. O que acontece a partir disso é o seguinte, que num modelo tão maniqueísta e polarizado, que desde a redemocratização do país fundamentalmente tinha Lula de um lado e FHC de outro, boa parte da direita liberal e parcelas do judiciário brasileiro e mídia hegemônica, tudo isso é o que eu chamo de direita liberal, acreditou que desidratar o Partido dos Trabalhadores, promover o impeachment da Dilma e a inelegibilidade do Lula em 2018, significaria automaticamente assumir a presidência. Deu errado. Como a gente está conversando aqui hoje, evidentemente deu errado. Geraldo Alckmin teve 4% dos votos em 2018, foi a menor votação do PSDB na história do partido, e quem acaba vencendo a eleição é Jair Bolsonaro. O que eles miraram na direita, bateu na extrema direita. Nesse sentido, e aí eu vou para o teu ponto depois dessa digressão, é o seguinte, quando você faz isso, quando você estimula ódio, quando você estimula elitismo histórico-cultural, você sabe como começa. Você nunca sabe a dimensão que isso ganha e como isso termina. Por que isso é muito fundamental para entender o teu ponto? Uma vez que isso acontece, você perde o controle de como é que esses eventos seguintes vão se desenrolar e, de muitas maneiras, passa a legitimar um comportamento que elegeu o próprio Bolsonaro nessa medida. Entende o que eu estou te dizendo? Sim. Então, fica muito difícil, a partir desse ponto, resgatar que, não, a ciência tem valor, gente. Na tentativa de desidratar o PT, você estoura numa sensação de antipetismo, Pamela. Só que esse antipetismo estoura, por sua vez, numa sensação de antissistema, como se a própria política não valesse de nada, como se todos os políticos fossem igualmente safados,
Essa é a sensação mais comum que você tem hoje. É uma generalização, né? Exato. Pergunte para esses teus amigos hoje, eles vão te dizer, político é tudo igual, cara. Você está se metendo numa contenda que não vale de nada porque... Então você desacredita a própria política institucional de forma mais ampla e isso acaba reverberando num descrédito generalizado. Sim. Da ciência, da política, da vida social de forma mais ampla, o que cria uma espécie de vale-tudo que é cada um por si e salve-se quem puder. Sim. E quando a gente fala do governo Bolsonaro, a gente também não consegue deixar de fora muitas críticas que estão sendo feitas pela oposição e também por muitos outros veículos internacionais, por exemplo. A gente vê muitas pessoas falando do que foi o governo Bolsonaro e do que foi esse fenômeno do bolsonarismo. E uma palavra que a gente não pode deixar de lado é genocida. Muita gente faz essa crítica em cima de tudo o que aconteceu e das atitudes que ele teve. E aí eu queria te perguntar, você acha que a gente pode usar essa palavra para caracterizar o governo Bolsonaro? Foi um governo com atitudes genocidas? Foi um governo que teve esse discurso mais próximo ao genocídio? Como a gente pode fazer essa relação, se ela pode ser feita? Sem dúvida que sim, me parece que é o caso, considerando que, veja, o presidente da República tem uma responsabilidade imensa, sobretudo no uso que ele faz do simbolismo presidencial. O que quer que um presidente da República, chefe do executivo, diga, ganha ressonância junto à população brasileira. Quando o Bolsonaro diz que cloroquina é a saída, quando ele diz que vacina dá AIDS, todos os impropérios e absurdos que ele avançou durante a pandemia, isso tem potencial para matar as pessoas em massa, como de fato aconteceu. O Brasil foi o segundo país que registrou o maior número de mortes em todo o planeta. Então, de muitas maneiras, existem elementos para caracterizar genocídio como eu avalio. Se o termo ou a acusação de genocídio deveria ser avançada pela própria CPI, isso é outra discussão. Por quê? Porque o crime de genocídio é de uma tipificação muito mais complexa. E você precisa ter efetivamente, por exemplo, se você pegar o exemplo, sei lá, a mero título de exemplo, mas o que foi Ruanda, por exemplo, e você tem Felicien Kabuga, que era um empresário. Esse cara ajudou a comprar porrete, ele ajudou a comprar facão, ele ajudou a comprar aquelas armas específicas que foram usadas na própria limpeza étnica. Esse termo é horrível, mas entre aspas e dando conta do que aconteceu naquela ocasião. Evidentemente, o mundo do século XXI é muito mais elaborado. Sim. O uso que você faz da tua caneta ou da tua palavra pode ser muito mais nocivo do que um financiamento de armas, inclusive. Entende? Nessa medida, o 13º capítulo desse Tempestade Perfeita, o título é Crimes contra a Humanidade e as Cortes Internacionais. Eu faço esse argumento com base em tudo que eu reuni no material, que se o nosso ordenamento jurídico não for capaz de imputar nenhum tipo de responsabilidade ao Bolsonaro e aos principais membros do bolsonarismo, esse caso precisa ser conduzido às cortes internacionais e ele precisa responder na medida daquilo que ele cometeu. Me parece que genocídio é um crime adequado, considerando o tamanho dos impropérios que ele conduziu durante a pandemia e os resultados catastróficos que se produziram como consequência dessa postura. Então, respondendo a tua pergunta de uma forma muito direta, sim, me parece que sim. Me parece que ele é um genocida. Sim. E aí, essa seria a minha próxima pergunta. Você já respondeu um pouquinho, mas eu queria perguntar exatamente isso. Você acha que, de alguma forma, ele teria que ser responsabilizado e até mesmo julgado por todos esses posicionamentos? E aí, já até costura um pouco mais. É aí que entra, por exemplo, a CPI? Você acha que foi com essa ideia que entrou esse processo que a gente acompanhou durante meses? Foi um processo que realmente veio com essa ideia? Ou não teve uma finalização tão esperada assim? Você acha que realmente respondeu às expectativas, por exemplo? Eu conversei com vários senadores ao longo desse período que participaram ativamente da organização da própria CPI. Veja, a CPI tem duas dimensões, uma política e uma jurídica. Seria mentira dizer que não tem uma dimensão política, porque se você acordou de manhã e abriu a tua janela, isso já tem uma dimensão política. Sim. Evidentemente, qualquer parte da tua atuação social tem uma dimensão política. E os atores da CPI são políticos, né? A gente não pode deixar isso de lado. Exato.
Então, em ampla medida, politicamente é um golpe muito duro contra o bolsonarismo, porque traz à luz uma série de coisas que não necessariamente precisariam ser ditas por um corpo parlamentar com tanta ênfase. Juridicamente é outra história. A CPI não tem nenhuma efetividade jurídica a priori nessa medida, mas estimula que outras instâncias devam agir. O problema aí é que a nossa arquitetura, a arquitetura institucional da nossa constitucionalidade, reserva essa prerrogativa à PGR e às cortes constitucionais em última análise, dependendo do que acontecer. Então, ao STF e à PGR. Como a gente sabe, o Procurador-Geral da República até aqui se demonstrou altamente inclinado a não tomar nenhuma providência contra o próprio Bolsonaro e contra membros do bolsonarismo. Esses crimes, houve 92 tentativas anteriores. Esse é número 93. Todas as anteriores foram... Então, falando de materialidade, né? Se você me disser, bom, o que vai acontecer em seguida? Bom, 92 processos anteriores foram arquivados. Sim. O quanto esse cenário agora é diferente, o quanto o próprio Augusto Aras, nessa medida, tem os objetivos pragmáticos dele para agir como ele age, tudo isso é questionável e eu não me atrevo a fazer aqui um exercício de futurologia, porque em ciências sociais isso significa que você vai fracassar. Mas, de muitas formas, se a gente não for capaz de imputar nenhum tipo de responsabilidade a um presidente que diz que vacina da AIDS no meio da maior pandemia do século, a mensagem que isso manda para futuros projetos de déspotas é horrível, porque essas pessoas vão concluir que, bom, eu posso fazer o que for e eu não vou ter que responder por absolutamente nada. Aí me parece que a comunidade internacional tem uma chance incrível de demonstrar para que servem essas cortes, para que serve toda essa organização do Concerto das Nações, no sentido de estabelecer algum limite e dizer não é porque você foi votado a chefia do executivo no teu país que você pode agir de forma do que te der na telha. Sim. Existe toda uma revolução iluminista, existem alguns parâmetros que estão consolidados há 200, 300 anos. Você não pode simplesmente sair dizendo que a ciência não serve para nada, que algumas raças são inferiores a outras, que gêneros são inferiores aos outros, enfim. Você simplesmente não pode fazer isso. Sim. Então, me parece que de fato ele precisa ser imputado com alguma responsabilidade, seja no ordenamento jurídico doméstico, seja junto à sociedade internacional. E agora, para finalizar, já observando todos esses pontos que você trouxe, que a gente já conversou aqui, eu acho que é uma pergunta um pouco difícil de se fazer, porque junta todo esse contexto, mas para você deve ser moleza, porque é uma coisa aí que você já sabe de cor. Mas eu acho que é importante questionar também, a gente colocar em comparação e pensar se tudo isso que vem acontecendo, que a gente acompanha na política bolsonarista e nesse fenômeno que foi o Bolsonaro no Brasil, porque é um acontecimento que muita gente não vai esquecer por muito tempo. Você acha que a gente foi muito permissivo com o Bolsonaro? Você acha que outros governos teriam o mesmo recebimento que o dele teve? Então, assim, a gente teve uma recepção muito mais tranquila com tudo que aconteceu. Você acha que teria esse movimento em outros momentos do Brasil? Ou foi todo um contexto que aconteceu pra gente deixar isso acontecer, deixar entre aspas, mas não ter as reações que a gente imaginaria em outros momentos, por exemplo? Sim, acredito. E acredito que é todo um contexto específico, mas é um contexto específico que tem uma progressão histórica e cultural. Não é um contexto que surge aleatoriamente, é isso que eu estou te dizendo, entende? Por quê? Porque até então, boa parte dessa população homofóbica, elitista, misógina, se escondia atrás do que a gente convencionou chamar de social-democracia brasileira. Eu vou deixar por isso para não... Enfim. Mas existia toda uma hipocrisia no sentido de dizer eu voto nesse partido por causa de parâmetros socioeconômicos, vamos dizer assim, quando na verdade existia toda uma questão racial, de gênero envolvida, de pessoas que se sentiam superiores a outras por uma série de parâmetros que a gente sabe muito bem como é que isso está organizado no Brasil nesse começo do século XXI. Então,
Com a ascensão do próprio bolsonarismo, essas pessoas precisaram necessariamente, entre aspas, botar a cara. Sim. Precisaram dizer, eu apoio um cara misógino, racista, que diz todos esses tipos de barbaridade e não vou votar no Fernando Haddad porque a minha Constituição histórica caminhou para esse lado. Só que a tua Constituição histórica, em determinada medida, não pode ser maquiada, vamos dizer assim. Você precisou botar a cara com que você acorda quando você sai da cama. Sim. Você não pôde mais se esconder atrás da proposta da social-democracia para avançar todo o teu elitismo, todo o teu preconceito, todo o teu racismo, enfim, tudo isso que acaba permeando propostas dessa natureza. Essa permissividade a qual você se refere vem daí. Por quê? Como eu te disse já nessa conversa, essas pessoas são muito organizadas com base em posições reacionárias. O que isso significa? Você não pode admitir que você está errado. Você não pode repensar. Você não pode dizer, olha, ok, eu voltei atrás. Eu repensei. Eu estava organizado de determinada maneira, mas não é mais o caso. Eu peço desculpa, quero seguir outro caminho. Essas pessoas que têm esse tipo de mentalidade elitista, elas são muito reacionárias. Elas têm uma dificuldade imensa em fazer meia-culpa, em reconhecer que erraram, em dizer que, bom, tudo bem, mas vamos repensar alguma coisa. O que te resta a partir disso é se tornar condescendente com o que quer que seja. É dizer, não, mas tá bom, não é tão ruim. Mas o cara disse que vacina dá AIDS. Não, mas ele tá brincando. Mas ele disse que a filha dele nasceu mulher porque o pai fraquejou no momento da concepção. Você é mulher. Não, mas é o jeito dele. Meu pai também fazia esse tipo de brincadeira. Então, essa permissividade e essa tolerância, entre aspas, no sentido pejorativo do termo, vem daí, na minha opinião. Bom, César, essas foram as minhas perguntas. Espero que a gente possa ter respondido muitas perguntas também do pessoal que está assistindo a gente, mas eu queria te agradecer mais uma vez, ter aceitado o nosso convite, ter trazido esses pontos tão importantes de questionar, que eu imagino que você explorou com muito mais profundidade nos seus livros, então eu já vou deixar avisado para o pessoal que está assistindo a gente, que a gente vai deixar um link para eles conferirem seus livros mais de perto também, então quem quiser garantir a sua própria edição, a gente já garantiu a nossa por aqui, mas se vocês quiserem conferir, vai estar aqui acompanhando nos nossos vídeos também. Mais uma vez, obrigada. A gente te espera numa próxima oportunidade. E obrigada de verdade. Um beijo para todo mundo que assistiu. E a gente se vê no próximo vídeo também, numa próxima entrevista. Um beijo e tchau, tchau.